Bom dia, meninos e meninas, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Tema de hoje, radiciação, a famosa raiz quadrada, ok? Vamos falar sobre a famosa raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? Meninos e meninas, lembre que na aula passada nós falamos da potência 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, porque esse número 2 indica que eu preciso multiplicar a base quantas vezes? 2 vezes. Então esse número 2 aqui indica que eu preciso multiplicar a minha base 2 vezes. E eu te pergunto, quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Então olha só que interessante. A raiz quadrada, ou a raiz, ou a radiciação, é a conta que é o inverso da potência, ou o inverso da potenciação. Então eu te pergunto, quem é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então quando eu penso em raiz quadrada, eu penso em dois números iguais. Então eu penso em dois números iguais, que multiplicados dão esse resultado. Então eu te pergunto, quais são os dois números iguais que multiplicados dão 4? É o número 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Se eu te perguntar, qual é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. É só eu perguntar, quais são os dois números iguais que se eu multiplicar vai dar 9? Esses dois números são o número 3. 3 vezes 3. Ou, qual é o número que se eu multiplicar por ele mesmo vai dar 9? É o número 3. Beleza? Ok. Vamos olhar aqui para esse ponto aqui do quadro. Esse símbolozinho aqui é o símbolo da raiz quadrada, da raiz, né? É o símbolo da raiz. Quando eu não coloco nada, ou se eu colocar, essa raiz é a raiz quadrada. Se eu colocar assim também é raiz quadrada. Se eu colocar um 3 aqui, vira raiz cúbica. Se eu colocar um 4, vira raiz 4 e assim sucessivamente. Então, esse símbolo aqui é o símbolo da raiz quadrada. E quais são os nomes aqui associados aqui à minha raiz quadrada? Olha só, esse 2 aqui que indica que é quadrado é o meu índice. Vou tomar sentido aqui. Índice. E esse número 4 que está dentro da raiz é chamado de radical. E qual é o nome desse número 2 aqui? Ele é a raiz propriamente dita. Ok? Então, esse símbolozinho que é o símbolo de raiz, esse número 2, que é o símbolo da raiz quadrada, ele é chamado de índice. Esse númerozinho aqui dentro da raiz, ou dentro do símbolo da raiz, ele é chamado de radical. E o resultado é chamado propriamente de raiz. Ok? Então eu te pergunto, qual é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 vai ser quanto? Vai ser 4. Por quê? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? O número que vezes ele mesmo dá 16 é o número 4. Ok? Para descobrir a raiz de um determinado número, é interessante eu saber o resultado da multiplicação do número por ele mesmo. Então, por exemplo, quanto é 0 vezes 0? 0 vezes 0 é 0. Então, qual é a raiz quadrada de 0? Raiz quadrada de 0 é 0. Quanto é 1 vezes 1? 1 vezes 1
É 1. Então eu te pergunto, qual é a raiz quadrada de 1? É 1 porque 1 vezes 1 é igual a 1. Quanto é 2 vezes 2? É 4. Então, quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Quanto é 3 vezes 3? É 9. Então, quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Quanto é 4 vezes 4? 16. Então, qual é a raiz quadrada de 16? É 4, porque 4 vezes 4, 16. Quanto é 5 vezes 5? É 25. Então, quanto é a raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5, 25. Quanto é 6 vezes 6? 36. Então, raiz quadrada de 36, 6. Quanto é 7 vezes 7? 49. Então, qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Quanto é 8 vezes 8? 64. Então, qual a raiz quadrada de 64? 8. Quanto é 9 vezes 9? 81. Então, qual a raiz quadrada de 81? É 9. Quanto é 10 vezes 10? É 100. Então, qual a raiz quadrada de 100? É 10. Quanto é 11 vezes 11? 121. Então, qual a raiz quadrada de 121? É 11. E assim sucessivamente. Ok? Raiz quadrada de um número. Ok? É a conta que é o contrário da potência. Vou colocar aqui potência. Ok? Por hoje é só. Que Jesus continue abençoando o seu dia. The world will try.